Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4, versículo 19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Como tornar-se um vencedor? A partir desta palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Queremos fazer apenas um comentário que o livro de Filipenses ele é dirigido para a liderança da igreja, onde Paulo fundou a igreja de Filipos, a cidade de Filipo. Esse Filipo era filho de Alexandre o Grande e a cidade recebeu o seu nome de Filipo. E Paulo escreve aqui a cidade aos filipenses. O apóstolo Paulo tinha intimidade, desafios e projetos para com os filipenses. E a igreja dos filipenses estava na mão de Timóteo e também de Epafrodito. E tinha o apóstolo Paulo como propósito de encorajar a igreja de Filipos. E também, diga-se de passagem, Paulo estava preso em Roma. E ele escreve essa carta aos filipenses. A prisão de Paulo era uma prisão domiciliar. Ele era vigiado por soldados, e um soldado de uma outra patente, não era um soldado raso, era um soldado oficial romano, como está em Filipenses capítulo 1, versículo de número 3. A carta aos Filipenses trata da relação de Paulo com a igreja, de Paulo na prisão, sobre a vida em Jesus Cristo, e fala também de agradecimentos. Ora, quando nós observamos a palavra do Senhor, que Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo não era alguém que estava falando sem que tivesse vivido algum tipo de experiência. O apóstolo Paulo não era um qualquer um, ele tinha embasamento para dizer que tudo podia naquele que o fortalecia. E lá em 4,19 diz a Bíblia: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ora, nós podemos entender quatro coisas nesse versículo 19 de 4 de Filipenses. Primeiro, somente Deus, a nossa referência espiritual, a nossa referência deve ser unicamente Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer experiência que possamos estar vivendo, nós temos que fazer de Deus o nosso único recurso. Claro que se temos condições de fazer, iremos fazer, mas aquilo que não podemos, a nossa referência é Deus. Vai consultar o médico, Deus. Vai consultar o advogado, Deus. Vai trabalhar, Deus. Vai fazer alguma tarefa, desenvolver alguma situação, tudo Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, uma vida de oração. Vai sair oração a Deus, Deus em primeiro lugar. Como diz o texto bíblico em Mateus 6, versículo de número 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O segredo da vitória do cristão está, num primeiro momento,
segundo Filipenses 4, versículo 19, ter somente Deus como única referência para o socorro. Segunda situação, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ora, se a Bíblia está me informando que Deus vai suprir toda, irá suprir toda, não está me dizendo que Ele suprirá alguma ou parte da necessidade. Está me informando que Ele suprirá toda a necessidade. Logo, entendemos que nós temos um Deus que é rico, dono de todas as coisas. Quando a Bíblia diz que o homem vale mais que o mundo inteiro, logo nós entendemos que o homem vale mais que o ouro, que a prata, o homem vale mais que o dinheiro, o homem vale mais que qualquer propriedade. O homem vale muito mais porque é obra e feitura das mãos de Deus. O valor de uma alma é incalculável para Deus. Aleluia. Diga-se que o próprio Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer. Não havia ninguém que viesse na terra resgatar o homem, mas Deus, sendo um Deus rico, deu da sua riqueza, chamada Jesus, para nos salvar. Também diz a Bíblia que Ele suprirá as nossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas. Além de ser um Deus rico, a Bíblia, no seu contexto deste versículo, nos informa que Deus é provedor. Ele provém, aleluia, aquilo que estamos em necessidade. Também, numa quarta situação, em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Olha, quando nós observamos nesse versículo, ora lido, aleluia, no seu contexto, que devemos, para ser vitorioso, ir a Deus, que é um Deus rico e provedor, somente através de Jesus, nós teremos a certeza da nossa vitória. Em qualquer circunstância, em qualquer necessidade que possamos estar vivendo, o que queremos nessa oportunidade não é duvidar ou provar a Deus. O que queremos nessa oportunidade é confrontar a fé, a vossa fé, daquele que nos ouve, na medida que entende e faz do Deus único, o seu único Deus, que entende que o único Deus é rico e que Ele é provedor e que é somente através de Jesus, nós temos tudo para nos tornar vitoriosos. Quem que falou isso? Foi o apóstolo Paulo, e ele também acrescenta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, o apóstolo Paulo, no versículo de número 12, também diz assim: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Está aí os dois extremos, pobreza e riqueza, ter e não ter. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Isso é o que o apóstolo Paulo falou. Olha quem falou, o apóstolo Paulo. E quando você observa 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28, do ministério de Paulo, nós vamos ver que ali está registrado que Paulo passou por trabalhos, por açoites, por prisões, perigos de morte, recebeu 5 quarentenas de açoite, menos um, recebeu
3 vezes foi açoitado com vara, foi apedrejado uma vez, foi 3 vezes viveu um naufrágio, e ainda diz a Bíblia, 1 noite e 1 dia no abismo, em viagens, perigos em rios, diante de saltadores, perigo das nações, perigo entre os gentios nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e também perigo entre falsos irmãos, vivendo fadigas, aleluia, em vigílias, fome, sede, jejum. Esse jejum aqui não é o fato de estar em propósito, mas o fato de realmente passar fome de maneira inesperada, vivendo também frio e nudez, aleluia, ainda cuidando das igrejas. Quando fala a Bíblia ainda do seu ministério, que apesar de todas essas mazelas que ele passou, e cita ainda cuidando das igrejas, logo se entende que o apóstolo Paulo não tinha remuneração alguma. Sabemos que ele ainda trabalhava com tendas e procurava em cada lugar não ser pesado a ninguém. Este é o apóstolo Paulo. E diante dessa situação, dele ter vivido todos esses flagelos, dele ter vivido todas essas experiências, logo nós entendemos que ele é o homem próprio para dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, claro, uso desse versículo para fazer grandes compromissos, como se fossem grandes ou super-homens, ou super-mulheres, ou mulheres maravilhas, entendendo eles que podem, do nada, terem as suas providências resolvidas. Não, o que o apóstolo Paulo vem enfatizando é que ele tinha condições de suportar todas as coisas pelo poder do Consolador, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele entendia perfeitamente que o Deus a quem ele servia, cujo qual havia livrado ele de açoites, trabalhos, prisões, que havia livrado ele de naufrágio, entre tantas outras situações, era esse Deus que supriria as necessidades de acordo com as riquezas que esse Deus possui através do amado Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos 14, versos 19 e 30, Paulo também foi apedrejado. Aleluia! E a Bíblia ainda registra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 13 ao 15, quando então a história daqueles falsos profetas querendo expulsar demônios, onde os demônios se apossam daqueles 7 filhos de Sevas, aleluia, dizendo os demônios em voz alta: nós sabemos quem é Jesus e nós sabemos muito bem quem é esse Paulo. Ora, o apóstolo Paulo, ele era conhecido no inferno. Então, quando o apóstolo Paulo vem me dizer que servindo a Deus, unicamente a Deus, vem me dizer que esse Deus é rico, vem me dizer que esse Deus é provedor em Cristo Jesus, aleluia, eu tenho a minha fé provocada, a minha fé confrontada, porque foi um homem que viveu situações e esse homem tem condições de nos confrontar. Se nós crermos que esse Deus é único, é rico e provedor, e que tudo alcançaremos através de Jesus, porque foi Jesus que morreu e ressuscitou, nós nos tornaremos vencedores. Esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele é usado muitas vezes em muitas denominações para arrancar dinheiro dos fiéis,
sendo ele pregado num outro contexto, mas observe a vida de quem falou este versículo e entenda que este versículo nos conduz a um nível espiritual superior, a um nível espiritual onde iremos nos tornar vitorioso quando, diante dos problemas, aleluia, corrermos para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, quando diante das situações adversas, nos jogarmos nos braços de Deus através de Jesus, que morreu por nós, aleluia, não confiando na hora do desespero, nem, aleluia, em campanhas, nem em políticos, nem em homens, nem no próprio salário, nem na própria profissão, nem no próprio cargo, não, em lugar nenhum, diante das dificuldades, corramos para o autor e consumador da nossa fé, ao Deus soberano, que através de Jesus Cristo, o Nazareno, poderá suprir todas as nossas necessidades, e aí então, vivendo uma experiência com Deus a nível espiritual, não colocando ninguém no lugar de Deus, sem alianças, poderemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Receba essa palavra em o nome de Jesus e torne-se um vencedor. Amém.